Vejam, então estamos no critério territorial de competência, ok? Vimos a regra geral do artigo 46, demandas sob direito pessoal, domicílio do réu. Demanda sob direito real de bens móveis, domicílio do réu. Demanda de direito real sobre bens imóveis, foro de situação da coisa. Já começando aqui, você já tem uma boa base. São os artigos 46 caput e 47 caput do CPC. Agora, nós temos várias exceções. Várias exceções do verbo, muitas. Muitas mesmo. Que eu, assim, nem me pretendo aqui analisar absolutamente todas. Tudo tranquilo, Josimar? Tranquilo. Absolutamente todas, esgotar. Aqui os senhores vão pegar mesmo com a leitura. E eu passei ali artigos 46 a 53. A hipótese aqui é de realmente ler. Tem que ler, reler, treler. Tá? Quer ver? Por exemplo, o 46, parágrafo 1º, vai dizer: tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. É uma complementação, na verdade. Não deixa de ser um foro de domicílio do réu. É qualquer um deles. O parágrafo 2º do 46. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou no foro de domicílio do autor. Porque se o critério é o domicílio do réu, mas não se sabe qual é o domicílio do réu, é incerto, desconhecido, aí você quebra a base do caput do 46. Aí nós temos esse outro critério aí, ó. É onde o réu for encontrado, e se você não encontrar o réu, domicílio do autor. Então a gente vai trabalhando assim, com essas hipóteses. Ó, 46, parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, porque nós temos algumas hipóteses, lembra, do 22, inciso 1º, dizia que a demanda pode ser proposta no Brasil quando o réu tem domicílio no Brasil. E temos várias outras hipóteses nas quais o critério não é o domicílio do réu no Brasil. Então a demanda pode ser proposta no Brasil sem que o réu tenha domicílio aqui. Então, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se esse também não tiver, e se esse também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro, porque você não tem critério nenhum territorial, né? Então, se o réu não tiver domicílio no Brasil, você joga para o autor. Mas se o autor também não tiver, aí ele escolhe qualquer um. Parágrafo 4º do 46. Vamos vendo aí que a mera leitura aqui já ajuda. Em alguns casos tem algo para falar. A mera leitura já ajuda e são essas coisas que o examinador costuma cobrar. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Isso nos remete a um instituto que é o litisconsórcio, né? Quando houver pluralidade de réus, litisconsórcio é do próximo período, é um tópico à frente. Mas nós temos que ficar adiantando aqui, não tem jeito. Quando tem mais de um réu, e o critério é domicílio do réu, e se cada réu tiver domicílio em um lugar, como é que você faz? Aí você vai no domicílio de qualquer um deles. Até uma questão lógica. E o parágrafo 5º, ele trata de uma exceção que envolve a fazenda pública, tá? A execução fiscal, senhores, é quando a fazenda pública está executando. Então é uma execução que é quando se visa implementar um título executivo. Processo Civil 4, isso falta pra caramba. Então quando você deixa de pagar um imposto, por exemplo, você vai ser inscrito numa certidão de dívida ativa e o ente público vai poder te cobrar. E te cobra por uma execução fiscal. A execução fiscal proposta, portanto, pelo ente público, em face dos contribuintes, essa execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no foro de sua residência, no foro de residência do réu, ou no foro onde o réu for encontrado. Quer dizer, aqui
foi para beneficiar a Fazenda Pública. Porque a Fazenda Pública tem mais de uma opção para propor a execução fiscal. Nesse contexto aí de mudanças ou de mais de uma opção em relação ao critério territorial que envolve a Fazenda Pública, o ente público, nós temos, aí vou dar um salto, nós temos o artigo 51, que é uma regra especial. Olha só. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Regra geral. Foro de domicílio do réu. Parágrafo único. Se a União for a demandada, aí aqui inverte, né? A União como demandada, como ré. A ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no foro de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, ou no foro de situação da coisa no Distrito Federal. Aí, quando o autor não é a União, quando a União é a ré, você dá mais opção para o autor, para o jurisdicionado, né? Para a outra parte que não é o ente público. O 52 é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica, envolvendo agora o Estado. É bem parecido os dispositivos. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Você mudou União por Estados. Regra geral do 46. Foro de domicílio do réu. E o parágrafo único vai dizer a mesma coisa. E quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, o jurisdicionado, a parte que não é o ente público, vai poder optar entre o domicílio do autor dele mesmo, o domicílio de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, o da situação da coisa e o da capital do respectivo ente. Ok? O artigo 48, para voltar lá para a ordem, vimos o 46, vamos pular o 47, porque ele... Nós estamos vendo as exceções da regra, tá? Depois a gente vê exceção da exceção. Pulamos o 47, vamos ao 48. O foro de domicílio do autor da herança, senhores, é o morto, tá? É o de cujos. Quando a gente fala autor em processo, parece que é quem está propondo a ação. Autor da herança é quem morreu. O foro de domicílio do de cujos, do presunto, do falecido, do autor da herança no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, impugnação, anulação de partilha, tudo relacionado, portanto, aos atos de partilha dos bens, causa-mortes, atos de transmissão patrimonial em razão da morte. O foro competente será o do domicílio do autor, o último domicílio do autor. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O que importa, portanto, é o último domicílio do falecido no Brasil. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, vai ser competente o foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros distintos, qualquer desses, não havendo bens imóveis, aí é onde forem encontrados os bens do espólio. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio. Parecido com 48, né? A questão aqui do ausente é que você não consegue precisar se ele realmente morreu, mas ele está sumido. Aqui nós temos a declaração de ausência, né? Então, vai ser o último domicílio, vai ser um tratamento equivalente, parecido com a morte. Vai ter transmissão de bens dele, não pela morte certificada, mas pela sua ausência. O último domicílio. Que também vai ser o competente para arrecadação, inventário, partilha, cumprimento e disposições testamentárias. Mesma lógica. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. É porque o domicílio do representante ou
do assistente é mesmo o domicílio do incapaz, né? Isso é uma previsão do direito civil. Há um dispositivo no Código Civil que diz que o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante. Então, ó, a ação em que o incapaz for réu, a regra não é no foro de domicílio do réu, sendo o réu incapaz, e o Código Civil dizendo que o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente, está na regra geral. Na verdade, veja que esses dispositivos, eles muitas das vezes complementam e dizem a regra geral de uma outra forma. Esse 50 está explicando a regra geral em relação ao incapaz. Ele está te dizendo assim, olha, não se esqueça que o Código Civil diz que o domicílio do incapaz é o domicílio do representante ou do assistente. Então, se a regra geral é o domicílio do incapaz, artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. Vimos o 51, o 52, e aí vem o 53. É competente o foro, inciso 1º, aqui são casos específicos, tá? É competente o foro para ação de divórcio, separação, para extinção de vínculo matrimonial. Como é que vai se dar a competência do foro? Aqui nós temos competências supletivas. Prevalece a linha A, se não der, depois a linha B, depois a linha C. Então, a primeira hipótese, o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Ah, não tem guardião de filho incapaz, não tem filho. Ou o filho é maior, vai para a linha B. O foro do domicílio o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, o foro de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Não tem como propor no foro do domicílio do casal, porque ambas as partes saíram. O divórcio se deu em Friburgo. Um foi morar no Rio, o outro foi morar em Tocantins. Não tem como. Aí como é que vai se dar? C, foro de domicílio do réu, regra geral. Vai ter que ver quem é o autor, quem é réu. Regra geral, foro de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Agora, letra D, que foi introduzido depois da edição do Código, por uma lei de 2019. Foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340. Então, se tiver se tiver alguma causa ali de agressão, porque pode ser uma hipótese de divórcio, né, de extinção de vínculo matrimonial, de agressão proveniente da Lei Maria da Penha, será no foro da vítima. Foro de domicílio da vítima. Inciso 2º desse artigo 53. Artigo 53, inciso 2º. É competente o foro de domicílio ou de residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Na ação em que se pedem alimentos, o alimentando em geral é o autor. Então aqui inverte a regra. E veja que aqui ele fala de domicílio ou residência. Então aqui no inciso 2º será o foro de residência ou domicílio do autor, em geral. Porque nas ações, para ação que se pedem alimentos, o alimentando é o autor, não é nem em geral, é sempre. A ação que se pede alimentos, o alimentando é o autor sempre. Então, com outras palavras, o inciso 2º está dizendo que nessas demandas é competente o foro da residência ou domicílio do autor. Artigo 53, inciso 3º. Bem específico, né? É competente o foro do lugar. O foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, porque a sede da pessoa jurídica é o domicílio da pessoa jurídica. Aqui é uma explicação, na verdade, da regra geral. O foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Se for uma obrigação contraída especificamente por uma agência, não precisa ser na sede da pessoa jurídica.
Então é naquela agência. Então você imagina que uma agência do Bradesco contratou um serviço de limpeza daquela agência. Você não vai ter que propor, e aí não pagou, né? A empresa terceirizada que foi contratada para limpar. A empresa terceirizada não tem que propor demanda lá em Osasco, onde é a sede do Bradesco, que seria a linha A. Aí, se há uma demanda específica, uma obrigação específica da agência, da sucursal, você pode propor na localização onde se situa, onde se acha a agência. A linha C, onde exerce suas atividades para ação em que for sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Se ela não tem personalidade jurídica, ela não vai ter sede, né? Então vai ser onde ela exerça as funções. A linha D, no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Uma das hipóteses que o Brasil pode julgar, se você se lembra lá do artigo 21, é quando a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. Então, a demanda vai ser proposta no foro onde a obrigação deve ser cumprida. Se o contrato prevê a obrigação a ser cumprida em Nova Friburgo, a demanda tem que ser proposta em Nova Friburgo. Especialmente se você está discutindo o cumprimento da obrigação. A linha E, o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Das ações do Estatuto do Idoso, em geral, o idoso vai ser o autor também, né? Então aqui é uma inversão na qual é uma regra territorial na qual a regra beneficia o autor. E aqui o que se fala em doutrina é o seguinte: essa regra cai por terra quando ambas as partes forem idosas. Então, se for um idoso pleiteando um direito do idoso em face de outro idoso, você não aplica, porque aí o outro idoso não pode ser prejudicado, tá? A linha F, o foro do lugar da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. O STJ já considera o ato notarial como sendo uma relação de consumo. Então você já poderia mesmo propor na sede da serventia ou a critério do autor no domicílio ou no domicílio do autor, por esse critério do STJ. Aqui o que se quer evitar é o seguinte: se não houvesse essa regra, o que se tentou construir há um tempo atrás foi o seguinte, que deveria ser proposta no foro da sede da serventia. E muitas das vezes se colocava a sede da serventia em uma outra localidade. O titular da serventia, o notário, o cara tem um cartório aqui em Friburgo, mas ele tem domicílio lá no Leblon. Então, em tese, o cara deveria propor a demanda, o cara sofreu um dano aqui em Friburgo, deveria propor a demanda lá no Leblon. Eles queriam desenvolver uma tese como essa. E aí foram vencidos, né, na jurisprudência, e o legislador agora já deixou sedimentado isso também. Essa é a razão e a justificativa dessa linha F. Está acabando. Vamos aproveitar aqui para acabar. Artigo 53, inciso 4º. É competente o foro do lugar, do ato ou fato para ação de reparação de danos ou para ação em que for réu, administrador ou gestor de negócio alheio. Então, vai ser o foro do lugar ou do fato, onde ocorreu o ato ou fato. E, por fim, artigo 53, inciso 5º, será competente o foro de domicílio do autor ou o foro do local do ato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, acidente de veículos, abarroamento, colisão, é competente o foro de domicílio do autor, o foro do local onde se deu o acidente, e em todos os casos, para a gente encerrar, em todos os casos de todos esses incisos, prevalece na doutrina o seguinte entendimento: além dessas hipóteses, vamos pegar esse inciso 5º como um exemplo. O que ele prevê ali? Foro de domicílio do autor e foro de domicílio do local do ato, do fato. Mas nada impede do autor optar pelo foro de domicílio do réu, que é a regra geral. Por quê? Porque não teria prejuízo nenhum para o réu, na verdade seria melhor para o réu. O autor poderia optar no domicílio dele,
Ele não fez algo bom para ele, autor, fez algo bom para o réu. O autor poderia optar pelo foro do domicílio do fato, mas fez algo bom para o réu. E propôs a demanda no domicílio do réu, que é a regra geral do artigo 46. Então, não havendo prejuízo nenhum para o réu, você coloca no artigo 53, quando os dispositivos falarem outros foros, você também coloca como hipótese o foro de domicílio do réu. Ok? Então, nós temos essas outras opções aí, além do foro de domicílio do réu, como hipóteses em cada um desses casos. Tem dispositivo que só concretiza, que só explica. E tem dispositivo que traz outras opções. Quando trazem outras opções, além das opções que eles falaram, tem também a do domicílio do réu. É o entendimento predominante em doutrina, porque não teria prejuízo.